Bem, amigos do GV Ensino, nessa aula a gente vai entender finalmente como que o amplificador operacional funciona e qual é a diferença dele para o amplificador genérico que estudamos no início do curso. Bem, nós estudamos lá nas aulas iniciais que o amplificador, todo amplificador, eu consigo calcular a tensão de saída nele sendo a tensão de entrada vezes o ganho do amplificador. Então, se eu tenho um amplificador de ganho 10, ele vai pegar a tensão de entrada e multiplicar por 10, e é isso que eu vou ter na saída. Aqui acontece a mesma coisa, só que eu tenho duas entradas, eu não tenho uma entrada só. Eu tenho a entrada inversora e tenho a entrada não inversora. Então, qual dessas entradas ele vai pegar? Ou será que ele vai pegar as duas? Vamos pensar aqui um pouco, né? O nome dele é amplificador operacional, nós vimos na aula anterior, é porque ele realiza operações matemáticas. Nós temos uma entrada que é a não inversora, que ela é simbolizada com o símbolo da soma, e temos a entrada inversora, que é o símbolo de menos, o símbolo da subtração. O que ele vai fazer, o que o amplificador operacional vai fazer, é uma operação de subtração. Ou seja, ele vai pegar a tensão que eu tenho aqui na entrada não inversora, essa tensão aqui, e vai subtrair pela tensão que eu tenho na entrada inversora. Então, é só vocês lembrarem o seguinte, aqui eu não tenho símbolo de menos na entrada inversora, então é só vocês lembrarem que ele vai subtrair a tensão que eu colocar aqui nela. Então, eu tenho essa tensão aqui, da entrada não inversora, e ela vai ser subtraída pela tensão da entrada inversora, ou seja, a tensão daqui menos a tensão daqui. Muito simples, uma continha básica. Então, a tensão de saída do amplificador operacional vai ser o quê? A tensão da entrada não inversora menos a tensão da entrada inversora. Então, primeira coisa, ele vai fazer essa subtração. Ele vai pegar uma menos a outra. A da entrada não inversora menos a tensão da entrada inversora. Depois que ele subtraiu, ele vai pegar o resultado dessa subtração e multiplicar pelo ganho de tensão. Então, é muito simples, não muda muito em relação ao que vimos lá no amplificador genérico. Só que lá era uma entrada só, aqui são duas entradas, ele vai subtrair uma pela outra, uma menos a outra. Depois que ele subtraiu, aí é como se fosse uma entrada só. Ele vai pegar o resultado dessa subtração e multiplicar pelo ganho. Agora, de onde vem esse ganho? Como que eu determino esse ganho de tensão? Bom, o ganho de tensão dos amplificadores operacionais, eles são dados de fábrica, ou seja, o fabricante já fabrica o amplificador operacional com um determinado ganho de tensão. E geralmente esse ganho de tensão que já vem nos amplificadores operacionais é um ganho de tensão muito grande. Esse ganho de tensão, geralmente ele fica na casa de 50 mil, 100 mil vezes, 200 mil vezes, até mais. Vocês nunca vão encontrar um amplificador operacional onde o ganho que vem do fabricante seja um ganho baixo. Geralmente é na casa de dezenas de milhares, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, até mais. Então, esse ganho do amplificador já é dado pelo fabricante. Então, vamos colocar aqui que quem determina esse ganho é o fabricante dele. Aí você vai me perguntar, se o fabricante já determina o ganho, por que eu vou utilizar um amplificador? E se eu quisesse um ganho baixo? E se eu quisesse multiplicar o sinal por 10 só, ou por 100? Você falou que o amplificador, o ganho do fabricante é 50 mil, 100 mil. E se eu quiser fazer um amplificador só de 10 vezes, eu consigo? Bom, se eu quiser utilizar um ganho diferente do fabricante, eu vou precisar utilizar resistores aqui, vou precisar usar realimentação nesse amplificador, que é o que nós vamos estudar depois. Mas
Sim, é possível eu utilizar um amplificador operacional e colocar nele o ganho que eu quiser. Quero fazer um ganho de 5, um ganho de 10, um ganho de 100, um ganho de 50? É possível. Mas para isso eu preciso de um circuito aqui de pelo menos 2 resistores que nós não vamos ver agora. O que nós estamos focando agora é somente um amplificador operacional puro, sozinho, sem nenhum circuito externo para controlar o ganho dele. Então nós não estamos controlando o ganho, nós estamos usando o ganho máximo, que é o ganho que é dado pelo fabricante, o ganho que ele já vem de fábrica e que geralmente é muitíssimo alto, de 50 mil para cima. Primeira coisa que a gente está focando aqui na aula de hoje é isso, ele vai subtrair a tensão da não inversora pela tensão da entrada inversora, uma vez que ele subtraiu, multiplica pelo ganho que é dado pelo fabricante e que é muito alto, e o resultado vai ser a tensão de saída. Pode acontecer aquilo que a gente já estudou também e vai acontecer da saturação, porque uma vez que esse ganho dado pelo fabricante é muito alto, quer dizer que ele vai pegar o resultado dessa subtração aqui entre as duas entradas e vai multiplicar por um valor tão alto que provavelmente a saída vai saturar. Pode saturar positivamente ou saturar negativamente. Então, o que a gente precisa saber por hora do amplificador operacional é isso, tá? Ele vai subtrair as entradas e multiplicar pelo ganho que vem do fabricante, que é um ganho muito alto. Na aula de hoje vamos ficar só nisso, já temos aí bastante coisa para pensar e amanhã vamos mastigar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor tudo isso. Deixe o seu joinha e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau.